Trigun é um clássico, eu acho que isso é inegável. O anime lançou nos anos 90 e criou uma legião de fãs que persiste até hoje. Até hoje em dia, muito se fala sobre o anime, muito se fala sobre o seu protagonista, Vash de Stampede, ou os memes da dublagem, como Vash, o estouro da boiada. É um anime que, querendo ou não, todo mundo ama, todo mundo tem um carinho muito forte por ele, mas mesmo os maiores fãs não esperavam que ano passado a Orge iria pegar e anunciar um remake, uma nova adaptação sobre Trigun, que logo quando foi anunciada já teve ali sua certa desconfiança, já teve seu leve hate por conta de mudanças no design dos personagens, por conta do fato da adaptação sem CGI, ou a necessidade de uma nova adaptação de Trigun, visto que o anime clássico é tão bem consolidado, o pessoal gosta tanto assim dele, muita gente se questionou da necessidade de pegar e reviver essa obra, tentar fazer uma nova adaptação, e o anime já lançou e já encerrou, e será que ele foi tão bom quanto o clássico, ou melhor? Será que ele foi tão bom quanto o mangá? Fala galera, tudo beleza? Arthur Dias aqui com mais um vídeo pra falar de Trigun, né? Trigun é um anime que eu já fiz um vídeo sobre o clássico há uns anos atrás, quando o Vant me recomendou pra assistir ele. Eu acabei tendo bastante coisa pra comentar sobre e eu decidi fazer um vídeo, né, a respeito do anime. Lá eu comentei que me decepcionei em algumas coisas, que eu não gostei tanto da forma como o plot iria caminhando e não sei o que. E eu enxerguei muito dos problemas do anime clássico de Trigun como o fato dele ser em grande parte filler, né? Se você pegasse uma lista de fillers do anime de Trigun, você via que a grande maioria dos episódios não existe no mangá, e isso me deixou muito com o pé atrás e me deu uma curiosidade muito forte no mangá. Então, quando anunciaram esse anime novo de Trigun, muita gente ficou no hate, muita gente ficou preocupada, muita gente ficou questionando essa necessidade de um novo Trigun, que era uma adaptação nova desnecessária, e eu fiquei muito hypado, porque poderia ser uma oportunidade de adaptarem a história real de Trigun, adaptarem o material original, adaptarem o mangá fielmente, tipo um Fullmetal Alchemist Brotherhood da vida. Tanto que eu fiquei tão hypado com esse anúncio do anime novo de Trigun, que foi o gatilho que eu precisava pra pegar e ler o mangá. Alguns meses atrás eu peguei e eu li o mangá inteiro. Eu não cheguei a fazer um vídeo sobre, mas sendo bem honesto, eu acho que agora eu fico feliz de não ter feito, porque eu consigo pegar e concentrar de uma forma muito melhor agora, comentando sobre esse anime novo, que não é uma adaptação fiel do mangá. Eu já adianto isso. Tanto que esse fato de não ser uma adaptação fiel do mangá é um negócio que, pouco antes do anime sair, a minha expectativa baixou muito, porque quando saiu realmente o primeiro trailer, né, não o teaser, mas o trailer, que já começava a mostrar algumas coisas da história, já começava a mostrar os personagens interagindo, você já via algumas mudanças gritantes, tanto do anime clássico quanto do mangá. Uma das principais que eu vi muita gente reclamando, muita gente metendo um pouco o pau no anime, era a falta da Millie. O fato de terem trocado a Millie, que era uma das personagens ali que acompanhava o Vash, por um novo personagem que não existe em nenhuma das duas obras, que é o Roberto. Mas logo nesses primeiros trailers já dava pra ver outras mudanças que também aconteciam ali e que são muito presentes, principalmente no começo do anime. E aí é onde a gente entra na principal questão dessa nova adaptação de Trigun. Ele não é algo que vai readaptar, vai refazer aquela trama do anime clássico, e ele também não é uma adaptação fiel do mangá. Ele é uma releitura da história, é uma nova releitura daquela história. Só que é uma releitura que bebe muito do material original. Isso é o que eu não esperava. Tem diferenças do mangá? Tem, pra caralho. Logo no começo do anime você já vê diversas diferenças ali, como essa questão do Roberto, como as primeiras interações do Vash com a Meryl, né, as primeiras interações ali como grupo, os eventos que acontecem ali nos 2, 3 primeiros episódios, ou uma pequena informação que já jogam ali no primeiro episódio, que muda muito do que é Trigun nesse começo, que é o fato
fato de Julie ainda existir. A terceira maior cidade daquele universo ainda existe, sendo que o início de Trigun, tanto no anime clássico quanto no mangá, é marcado pela queda de Julie. E aqui é uma mudança muito grande o fato de Julie ainda existir. E isso acaba gerando um impacto forte dentro do próprio personagem do Vash. Como aquele negócio do criminoso e não sei o que, porque mudam o contexto ali do porquê que o Vash é um criminoso. Porque no mangá e no anime clássico, era toda aquela questão de como ele era uma catástrofe, de como ele destruía tudo que passava onde ele passava. E o principal exemplo era Julie. Aqui não, aqui é outro motivo pelo qual ele é um criminoso procurado, e mesmo ele sendo um criminoso procurado, a recompensa dele tá muito abaixo do que é no anime clássico e no mangá. Eles realmente dão uma nerfada naquela questão do Vash, eles dão uma nerfada no como ele é visto nesse começo. E até mesmo algumas coisas no próprio comportamento do Vash, né? Algumas características que são muito presentes dele em todas as versões ali, mas que se mostram mais fortes nessa nova adaptação, como aquele fato dele querer salvar todo mundo. É algo muito presente em todas as versões de Trigun, porém aqui eles intensificam muito logo de cara. O primeiro embate que tem ali no anime, que é um embate que acontece tanto no anime clássico quanto no mangá, que é a questão ali da família Nebraska, e aqui é muito diferente. Chega um momento ali que ele e o pai e o filho ali da família Nebraska estão realmente se dando bem, estão se entendendo, estão bebendo juntos. Passa aquele confronto do pessoal ali e realmente meio que se acerta por conta dessa bondade do Vash, por conta desse fato dele querer ajudar todo mundo. Ele não querer que as pessoas morram, ele achar que até mesmo as piores pessoas merecem salvação. Então isso é uma coisa legal, é uma pequena mudança que já mostra bem qual tipo de personagem é o Vash logo de cara. Que é uma das coisas que, por exemplo, no anime clássico eu reclamava que era um tanto inconsistente. Uma hora mostrava o Vash como um tipo de personagem, outra hora mostrava ele como outro tipo de personagem. Você acabava não entendendo tão bem o que era pra ele ser, porque no começo do anime parece que ele era pra ser uma coisa, no final do anime ele é outra coisa. Aqui não, assim como no mangá, esse anime novo é muito mais consistente no que o Vash é desde o começo. Assim como as questões de construção daquele universo. Tem algumas coisas ali que eu confesso que eu até fiquei meio decepcionado, como por exemplo o primeiro episódio já começar abrindo com toda aquela questão do passado do Vash, já começar abrindo mostrando ele com Knives, já começar abrindo mostrando a queda da nave onde eles estavam, mostrando as questões ali da Rain, que tanto no anime clássico quanto no mangá era um dos maiores mistérios ali. No mangá, por exemplo, só mostram toda essa questão do passado do Vash, do passado do Knives, lá pra metade do mangá. Demora muito pra mostrar essas questões, mas quando mostra, puta merda. Aqui eles já aceleram algumas coisas, eles já mostram algumas coisas muito cedo e vão mostrando outras no decorrer do anime, e mesmo assim ainda não mostram tudo. Mas é legal porque logo nessa parte, apesar de já ter muitas mudanças, já ter muitas coisas ali que não fazem muito sentido, é legal porque já mostra também muitas semelhanças que tem ali com o mangá, como por exemplo a questão das plantas. Isso é uma coisa que eu reclamei envolvendo o anime clássico quando eu fiz o vídeo, né? Que no anime clássico tinha toda aquela questão dos seres além do tempo, né? Aquela raça que o Vash se comunicava ali, que gerava energia para algumas naves e os carambas, que fazia parte dessa tecnologia antiga que mostravam ali, mas não davam muito uma explicação do que era aquilo, não davam uma explicação de quem eram aqueles seres, qual é a relação do Vash com aqueles seres e os caramba. Aqui já alteram tanto, mudam a nomenclatura, mudam como são apresentados, né? São apresentados como plantas energéticas, né? Fontes de energia que existem naquele universo ali, e tem todo um mistério envolvendo aquilo. Mas logo quando mostram essa questão das plantas no primeiro episódio, eu já peguei, eu quase aplaudi, porque eu falei, tá se baseando no mangá. E isso me deixou muito hypado pra quando fosse aparecer o Knives, que, sinceramente, eu acho que é a melhor coisa do anime inteiro. O Knives no anime clássico é um negócio assim, eu até mesmo abominava. Eu achava muito forçado. Pra mim, o Knives era um personagem de sociopata louco. Acabou. O Knives era isso. Quando eu li o mangá, eu criei um apreço pelo Knives muito grande. Mas muito grande mesmo. Eu gosto demais da construção de personagem dele. Porque ele não é um personagem louco por ser louco. Ele não é um personagem sociopata por ser sociopata. Ele não odeia os humanos apenas por odiar. Ele tem convicções muito fortes. Ele tem ideais muito fortes. E ele age de uma forma muito extrema, mas você vê o porquê que ele age daquela forma. E eles pegam exatamente isso
e jogam pra esse anime novo. E apesar do Knives de início ter me decepcionado levemente, provavelmente por conta de produção e direção do anime, que apesar de ser boa, apesar de ser consistente, em diversos momentos eu achei estranho. Não sei se foi por conta da parte de CGI, não sei se eu achei a animação relativamente lenta por conta disso. Eu não sei se a direção não caprichou tanto assim como eu acho que poderia ter caprichado. Eu sei que muitas coisas ali, como a primeira aparição do Knives, eu não senti um impacto tão grande quanto eu sentia no mangá, por exemplo. Mas toda essa construção do personagem, como vai apresentando os ideais, como vai apresentando os objetivos e como vai apresentando os métodos dele, eu acho muito boa. E principalmente como vai mostrando a relação dele com o Vash. Porque toda essa questão das plantas que eu falei, que mostram logo no primeiro episódio, parte fundamental da construção dos dois personagens. Os planos e objetivos do Knives está tudo baseado ali e na relação que aqueles dois personagens têm com essas plantas. E no como isso afeta aqueles dois personagens. E eu acho muito legal como vão construindo esses ideais ali e mostra como os dois personagens eles meio que se opõem. Né? Porque mostra que essas plantas, essas fontes de energia que estão utilizando são seres vivos, são seres que pensam, são seres que raciocinam, mas a humanidade está utilizando, está drenando as forças dele para ganho próprio. E o Vash, ao mesmo tempo que ele meio que despreza isso, ele acredita que plantas e humanos conseguem coexistir juntos. E a gente tem um Knives que quer a liberdade das plantas. A gente tem um Knives que é completamente extremista. Vê como se os humanos apenas estivessem escravizando elas e tenta libertar, exterminando toda a raça humana. E eu acho muito legal como colocam todas essas questões. Como coloca esse conflito e como o conflito entre aqueles dois personagens é muito mais ideológico do que qualquer coisa. Eles têm intrigas pessoais ali, eles têm problemas um com o outro ali, mas em momento algum o problema é um com o outro. O problema é como cada um enxerga o mundo. Tanto que isso dá uma característica muito legal pro Knives, que é presente no mangá, mas que aqui nesse anime eu achei muito mais forte e eu amei como ficou, que é a relação dele com o Vash. Como o Knives em alguns momentos ele chega a querer mais que o Vash esteja do lado dele do que cumprir o próprio objetivo. Como o fato de não ter o apoio do próprio irmão, o próprio irmão não estar do lado dele, estar contra ele em tudo que ele tá fazendo, o deixa desolado, deixa revoltado. Tem algumas cenas ali que eu acho muito boas, como por exemplo o primeiro embate que tem entre o Knives e o Vash, naquele flashback mostrando a adolescência do Vash. Eu adoro a parte ali em que o Vash ele aponta a arma pro Knives pela primeira vez. Né? O Knives tentando convencer ele a matar os humanos, a se aliar a ele, a libertar as plantas, e o Vash decide proteger os humanos indo contra o Knives diretamente. Ele aponta a arma pro Knives e você vê na expressão do personagem como ele tá desolado, como a única pessoa que ele achou que poderia realmente entender como ele se sente está se opondo a ele, não acredita em tudo aquilo que ele tá lutando, e como isso molda o personagem dali pra frente, porque todo o confronto que tem entre Vash e Knives, o Knives não vai diretamente contra o Vash. O Knives, ele não tem um ódio pelo Vash, ele não quer matar o Vash. Em todo momento, tá o Knives tentando convencer o Vash a ir pro lado dele, tentando mostrar o porquê ele faz o que ele faz, tentando mostrar o porquê os ideais do Vash são fajutos, né? Tentando mostrar inconsistências no que o Vash fala, pra falar, você tá errado, se alia a mim, se alia a seu irmão. Isso dá um outro clima pro anime de Trigun que eu acho maravilhoso, fora umas discussões muito boas ali, como por exemplo aquele negócio do Knives, ele vê os humanos realmente como parasitas, né, como uma raça que exterminou tudo que havia de vivo no próprio planeta deles e só foram procurando outros lugares para parasitar, como vão construindo o desprezo dele pela raça humana pouco a pouco. E eu gostei também de como ficou aqui, porque parece que eles mesclaram um pouco a questão do Knives do anime clássico com o do mangá mesmo. Porque, principalmente no passado, né, onde mostra ele e o Vash criança, mostra que o Knives ele já tinha um pouco esse lado revoltado, já tinha esse lado que meio que desprezava a raça humana desde o começo. Isso é algo que não tem no mangá. No mangá é totalmente diferente essa parte do Knives criança. Inclusive, o que afeta tanto o Knives, o que constrói tanto esses ideais do Knives, acontece tanto nesse anime novo quanto no mangá. Que é eles descobrindo a primeira Independent, né? A primeira planta independente
independente ali que a Ren tinha escondido, que no mangá tem até o nome, né, da personagem, que é a Tesla. Outra cena que eu achei meio decepcionante no anime, né, eu acho que no anime não teve nem metade do impacto que essa parte tem no mangá, porque no mangá eles acham não apenas os restos da Tesla, mas acha os registros de pesquisa. Então eles começam a ler coisa por coisa que eles estavam testando, que eles estavam experimentando, e mostra o desespero daqueles personagens vendo tudo aquilo, vendo o como a humanidade podia ser cruel com eles. Nesse anime novo acabou ficando algo muito rushado, acabou ficando uma informação até mesmo meio jogada ali, mas gostei de terem retratado isso nessa nova adaptação. Outra coisa que puxaram mais do lado do mangá do que do lado do anime é o Wolfwood. Wolfwood, que por sinal, de novo, puxando essa questão, pessoal que tava meio no hate por conta do anime clássico, né? Falaram, não tem a Millie, não vai ter a relação dela com o Wolfwood. Essa é uma relação que não existia no mangá. É algo exclusivo do anime. Então, quando eu vi que não tinha a Millie, tinha o Wolfwood ali, eu achei normal. E o desenvolvimento do Wolfwood também é mais voltado para o desenvolvimento que ele tem no mangá do que o que ele tem aqui. Inclusive com a forma como o personagem é apresentado, né? Que mostra ele primeiro como aliado, alguém ali que ajuda o Vash em alguns confrontos, não sei o que, e pouco depois já mostra ele como uma das grandes ameaças que ele vai enfrentar, como um agente infiltrado naquela equipe. É algo que puxam de lá, e alguns desenvolvimentos do Wolfwood também, o passado dele, a relação dele com o orfanato, e principalmente um personagem que aparentemente novo dessa versão, que é do mangá, que é o Lívio. Um personagem que aparece muito pouco. Quando ele apareceu, o meu cu trancou, porque eu pensei que iam puxar todo o arco do Wolfwood naquele momento, que era muito cedo, o personagem tinha acabado de ser apresentado, eu já pensei que iam puxar o arco dele, mas felizmente não, né? Só apresentaram o personagem, apresentaram algumas coisas, apresentaram alguns conceitos que provavelmente vão utilizar em uma segunda temporada, onde eu acho que realmente vão começar a abraçar mais coisas do mangá. E aí eu acho que é uma parte que eu acho interessante pegar um pouco pra falar agora, porque eu falei que muda bastante coisa do mangá pra esse anime novo, inclusive, por exemplo, aquela questão que eu falei de ali. Não é necessariamente que eles mudam todas as coisas, né? Tem coisas que sim, eles mudam, né? Com a apresentação do Roberto, a relação do Vash com o pessoal daquela vila, de que sobreviveu à queda de uma das naves, né? É um pouquinho alterada. O backstory de alguns personagens também é alterado, como por exemplo aquele doutor que ajuda o Knives, que é um personagem que também existe no mangá. Só que a grande questão do Trigun Stampede é que ele realoca vários eventos e meio que faz uma mistura de vários deles. Por exemplo, a gente tem um arco da locomotiva de areia, né, que é uma parte que existe no anime clássico, é uma parte que existe no mangá, e eles misturam essa parte nesse anime novo com a parte do Wolfwood. Eles fazem uma mescla de dois arcos que existem no mangá e colocam eles juntos ali. Acaba ficando meio rushado, acaba ficando meio confuso, mas ainda assim é funcional. Só que a principal mudança que tem em toda essa questão é a questão de Julie. Porque realmente essa questão de Julie ainda não ter sido destruída nesse anime é uma mescla louca que o anime tá fazendo e que eu acho que ficou muito boa. Porque no mangá, depois, quando você vai avançando, vai mostrando alguns flashbacks, existe um momento do Vash pré-Julie, né? Pré a queda de Julie, né? Quando ele ainda tá procurando o Knives, quando ele tá tentando impedir o Knives ali, e é quando acontece o incidente de Julie, é quando ele varre Julie do negócio. Aí acontece os eventos ali, que grande parte está no anime clássico de Trigun, e aí tem o incidente da Quinta Lua, que é um momento de time skip que também existe no anime clássico. Eles misturaram o incidente da Quinta Lua com a queda de Julie. Eles colocam um time skip de 2 anos, onde o Vash fica desaparecido, e no final do episódio até mostra ele ali como Erix, né, refugiado numa vila, sem memória e não sei o que, né? Toda essa parte é depois do incidente da Quinta Lua. Eles colocam isso pós-queda de Julie. E é quando o Vash ganha aquela recompensa de 60 bilhões, né? Quando começa todo aquele absurdo de Trigun. E o Vash até retoma o visual clássico do mangá e do anime. Mas querendo ou não, a parte que eu mais achei interessante disso é porque realmente eles abraçaram uma coisa que tinha no mangá e deram justificativa do porquê algumas coisas que estavam acontecendo nesse anime estavam tão jogadas, como por exemplo o Legato,
né? Quando apareceu o Knives, logo no começo do anime, logo no episódio 3, já tava ali o Knives em ação, você já tinha ele definido como o grande vilão da obra, eu pensei que o Legato ia ser descartado. Mesmo que fosse pra seguir uma linha parecida com a do mangá, mas porque no mangá o Legato ele aparece, ele já se apresenta direto como um capanga do Knives, alguém que está sob comando do Knives. Mas você ainda não sabe quem é o Knives, você ainda não sabe qual é o poder do Knives, você sabe que tem um cara extremamente poderoso atrás do Vash e ele tá obedecendo o outro filho da puta, que o Vash tranca o cu só de ouvir o nome. Aqui não, aqui você tem a apresentação do Knives direto. Eu pensei que não ia ter Legato, lá pra metade do anime aparece o Legato e ele nunca mais tem importância. Eu achei aquilo totalmente aleatório, mas quando eu chego no final do anime e tem aquela questão do Knives morrer na queda de Julie, e eu lembro o começo do mangá, eu falo, puta que pariu, agora o negócio fica bom. Porque, spoiler, no começo do mangá, o objetivo do Legato é reviver o Knives e se vingar do Vash por ter matado o Knives em Julie. Então, olha só como construíram de uma forma legal as questões, né? Ele apresenta o Knives, ele apresenta toda a relação ali do Knives com o Vash, apresenta o Legato já como um aliado, alguém que é até mesmo fanático pelo Knives, mostram a morte desse personagem e provavelmente vão colocar logo no começo da segunda temporada o Legato como ameaça. O Legato nessa jornada de vingança e nessa tentativa de reviver o Knives, que também é algo que já jogaram nessa temporada, porque mostrou que aquele doutor que seguia o Knives estava tentando fazer testes de clonagem dos Independents. Então ele pode ter ali o DNA para tentar reviver o Knives, que nem acontece no mangá. E é onde começa toda a treta real de Trigun, é quando realmente começa a grande ameaça do Knives. Então, o fato de eu ter lido o mangá e saber todas essas diferenças, saber a forma como estão realocando tudo isso nesse anime novo, fez eu pegar um anime que até a metade dele eu tava achando estranho, mas quando eu cheguei lá pro episódio 8, lá pelo episódio 9, e eu comecei a pegar as coisas que eles estavam fazendo, opa, estão indo pra Julie, opa, o Knives tá em Julie, opa, estão fazendo o clone do Knives, opa, tá rolando um monte de treta aqui. Eu falei, puta que pariu, estão só realocando os eventos, não estão necessariamente mudando. Isso eu achei genial, porque realmente eles pegaram tudo aquilo que eu gosto tanto no mangá, pegaram todas essas questões ideológicas, pegaram as discussões que eu acho muito boas, pegaram o desenvolvimento de personagens, pegaram a base daqueles personagens, né, tentaram fazer algo novo ali, mas mantendo a essência de tudo aquilo, fazendo algo realmente novo. Fazer algo que eu que já vi o anime clássico, que já li o mangá, eu consigo ainda pegar e ficar teorizando como vai ser coisa tal, como vai ser coisa Y, porque tá diferente. Pegar e ver as diferenças e pensar, opa, ficou melhor, ficou pior, a forma como colocaram aqui foi mais interessante do que o mangá? Não foi. Eu consigo ter realmente uma experiência nova com essa releitura de Trigun, mesmo ele pegando tanta coisa ali que eu já conheço. E eu acho que por conta dessas questões, né, esse apego que eu tenho tanto com o mangá de Trigun, que eu gostei tanto da história daquele mangá, e ver essas coisas sendo retratadas, sendo retrabalhadas aqui nessa nova versão, fez eu gostar mais dessa versão do que do clássico. É uma versão mais redondinha, mais centrada, mais direta no que ela quer, mais direta nos temas, mais consistente na construção de tudo aquilo que tá colocando. Não é uma adaptação perfeita, não é uma versão, não é a versão ideal de Trigun, ainda tem muitas coisas que eu prefiro no mangá, a forma como colocam algumas cenas, a forma como colocam alguns acontecimentos, mas é uma releitura muito boa. E, sinceramente, eu tô muito hypado pra ver como vão colocar, como podem colocar, como vai ficar algumas coisas ali na segunda temporada. Alguns eventos que eu já imagino que podem acontecer, algumas cenas que eu já imagino que possam rolar, alguns arcos que possam ser adaptados. Eu tô só imaginando como vai ficar numa segunda temporada. Sendo muito honesto, eu bato palmas para a Orange pelo trabalho que fizeram com essa releitura, com essa reimaginação da obra. Como conseguiram pegar tanta coisa ali e fazer de forma funcional numa nova versão da história. Gostei muito de como ficou, de verdade. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Comentem aí embaixo o que vocês acharam sobre o anime de Trigun, se vocês preferem o anime clássico, se vocês preferiram esse, se vocês já leram o mangá de Trigun, se vocês pegaram essas diferenças que foi tendo, as semelhanças também da versão original da história com essa nova versão, o que vocês estão esperando da segunda temporada, e é isso. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!